As paz a todos meus queridos irmãos. Irmãos, passando mais uma vez para corroborar com essa aula maravilhosa que vamos estar tendo hoje em todas as escolas bíblicas dominical, né, que é vontade, o que move o ser humano. E dentro dessa perspectiva, desse tema aqui, eu queria trazer rapidamente para vocês três pessoas, né? E aí, ser pessoal, ou seja, o ser humano, né? O ser divino, que é Deus, e o ser demoníaco, o diabólico, que é o diabo. Então, Deus é uma pessoa, o diabo é uma pessoa e a gente é uma pessoa. Então, temos personalidade. Então, a vontade também obviamente, que tem a influência da personalidade. Inclusive, segundo o psiquiatra Sigmund Freud, ele vai falar sobre a teoria das 4 personalidades, né? Fleumática, melancólica, colérica e sanguínea. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. O que eu queria trazer para os irmãos, rapidamente, para acrescentar na aula de vocês, é que, por exemplo, vontade, se você for pesquisar, a vontade é a faculdade que tem um ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. E aí é onde é que vem a questão. Essa vontade é totalmente livre ou não? Ela é neutra ou não? E dentro desse tema ainda, a gente vai observar que tanto a psicologia como a filosofia, ela entra em questões de dizer que essa vontade ela não é totalmente neutra, né? Pelo motivo de quê? Mas é uma discussão muito grande. Pelo motivo de quê? Da experiência passadas, né? O homem ele tem experiências passadas que vai lhe influenciar em sua vontade, como nossas vivências, elas vai moldar o desejo, né? Medos e crenças, né? Influenciando o que escolhemos e que queremos. Isso é verdade. Como a questão das emoções, que vai nos levar a sentimentos como amor, raiva, medo, mas amor de quê? Por quê? Medo de quê? Por quê, né? Alegria, tem um impacto significativo em nossas decisões e vontade no momento presente. Tem também, em terceiro lugar, os valores e ética, né? Nossos princípios morais e valores pessoais, eles nos direcionam nas escolhas, afastando-nos da neutralidade absoluta da vontade, né? Tem também as necessidades biológicas, como o desejo básicos, né, por comida, certos tipos de comida, e aí vem o gosto, né? Segurança e conforto físico, né? São motivações inatas que influenciam a vontade. E tem também o contexto social e cultural, né, que são normas sociais, expectativas culturais, e o ambiente ao nosso redor, ele exerce pressão e influência sobre nossos desejos. Isso também é uma grande verdade. Mas aí dentro ainda dessa perspectiva da vontade, tem a vontade do ser humano. E o ser humano, como já estudamos nas lições anteriores, ele é o que? A imagem e a semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, esse ser humano ele foi criado com qualidades que refletem a natureza divina, né, nele, né, do próprio Criador nele, que é a racionalidade, que está ligada à ideia do intelecto, do raciocínio, né, da capacidade também de se relacionar com outros, né, a moralidade, a moral intrínseca dentro do homem e o livre-arbítrio, que está ligado à vontade. Obviamente que quando o homem peca, essa vontade ela vai ter inclinação para o pecado. E a gente não discute isso, né, sobre isso. E tem também a vontade do diabo. Qual é a vontade do diabo? Aprisionar o ser humano, a todo ser humano, com base em onde Timóteo, você pode ler na sua casa, capítulo 2, versículo 24 ao 26. Qual é mais a vontade do diabo? Obviamente que João 10 está falando das heresias e daqueles que foram patronos dessa heresia, né? Mas também, no sentido espiritual, está ligado à ideia do diabo, que qual é o desejo dele? É matar, é roubar, é destruir, não é isso? Tudo isso está ligado à natureza do mal, do diabo. Ele também pediu para se andar com Pedro, está lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32, e o Senhor Jesus não permitiu, enquanto que ele pediu a Deus
para tocar em Jó, né, todos os bens, toda a sua família e toda a sua saúde. E Deus permitiu, e Jó venceu pela graça de Deus e misericórdia. Tá? Mas aí vem, ou seja, a vontade do homem, ela é limitada, ela tem seu limite. Ela não é uma vontade totalmente livre, ela tem seu limite. A vontade do diabo, ela também tem seu limite, certo? E aí a gente vai ver, ela é uma vontade limitada. Você vê que ele pediu para ser andar comprido e o Senhor Jesus não permitiu. Inclusive, se Deus permitisse, ele faria com todos os homens aquilo que ele fez com Jó. É um grande modelo aí, né, de que a vontade dele é limitada, porque Deus coloca limites, ou seja, está limitada. Por quê? Porque Deus é soberano sobre tudo e todos. E aí vem a vontade de Deus, que é uma vontade livre, certo? Ilimitada, certo? E dentro da perspectiva da vontade de Deus, tem a vontade do diabo, ela é só fazer o mal, ela é limitada e se inclina só ao mal. A vontade do homem vai ter essas influências, como eu já falei, e ela pode também ter influência do mal ou do bem. E a vontade de Deus, que é uma vontade livre e ilimitada, que chamamos de vontade soberana e permissiva, certo? Paulo vai dizer em Romanos 12:2 que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Ainda que essa vontade esteja dentro do contexto da sua soberania, de decretar, de determinar, ou da sua vontade permissiva. Tudo cooperam para o bem dos que amam a Deus. Tudo vai cooperar para o bem, certo? Para o propósito de Deus. Segundo, a vontade de Deus é soberana. Romanos 11:33 vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Mas também tem uma vontade de Deus, que apesar dela ser soberana, ser absoluta, mas que por ele ter dado livre-arbítrio ao homem, ele respeita esse livre-arbítrio do homem. Ainda que a vontade dele soberana, não quer dizer que ele está manipulando o processo das coisas, mas a qualquer hora que ele quiser, ele pode interferir nesse livre-arbítrio, a hora que ele quiser, porque ele é soberano. Mas em 1 Timóteo 2:4 vai dizer que o desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento do arrependimento, ou seja, seja salvo. E por que ele não salva todos os homens? Porque ele dá livre arbítrio a esse homem, direito de escolher, certo? Esse direito de escolha, que faz toda a diferença. E a gente vai explicar melhor sobre isso aí, da graça dele vir sobre todos eles para ter essa capacidade. Então, eu coloquei uma observação aqui. A principal diferença é que a vontade de Deus soberana é o que ele decide e decreta que acontecerá e nada pode resisti-la, nada pode mudar isso. Jó vai dizer, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, tá? Impedidos. E nada pode resisti-la, né? Enquanto a vontade permissiva é aquela que Deus permite que aconteça, mesmo que não seja seu plano ideal, né? Original, muitas vezes como consequência das escolhas do homem, né? Mas a vontade soberana de Deus sempre prevalecerá no final, usando até mesmo as escolhas ruins para cumprir seus propósitos. E aí a gente vai lembrar da história de José, que José vai dizer que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, os irmãos dele vendessem, ele fosse levado para o Egito, mas depois para ele ser transformado em governador e para que a terra não pudesse morrer de fome. Ele se tornou Zefanato Paneal, o salvador do mundo. Então tudo contribuiu, mesmo ele vendendo os irmãos, mesmo ele mentindo para o pai, fazendo tudo aquilo, mas contribuiu para o propósito final de Deus e da sua soberania, ainda que a sua vontade permissiva entrou em ação. E tem a questão da salvação, que é aí que a gente falou. E por que Deus não salva todos os homens? Porque aí vem a questão do calvinismo, né? E do arminiano, sobre a graça ser resistível ou não. E aí a gente vai ver que essa graça é resistível quando a gente parte por esse texto de 1 Timóteo 2:4, que a graça de Deus seja manifestada a todos os homens trazendo salvação. Porém, nem todos respondem a essa salvação. E aí é onde vem o contexto do livre-arbítrio na visão arminiana, que é a capacidade dada por Deus ao ser humano de escolher entre aceitar ou rejeitar a salvação oferecida pela graça de Deus. Essa liberdade é restaurada pela graça preveniente. O homem, obviamente, por si só não pode conhecer a Deus, mas aí a graça preveniente vem, que é um dom divino, que capacita todos ao chamado do Evangelho, dando capacidade de ele
ter esse direito de escolher. Assim, a salvação é uma resposta de fé do homem, do indivíduo, à graça de Deus, preservando